Boa tarde. Hoje nós temos aqui nos estúdios da TV Meio Ambiente, em São Paulo, Adriana Charu. Ela é pesquisadora do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente precisa lembrar um pouco que o Código de Defesa do Consumidor é uma grande conquista. Sobretudo, ele é um direito garantido pelo Estado, que vem aí da história do pós-guerra, quando o Estado decidiu manter alguns dos direitos sociais básicos do cidadão. Desde então, com o sistema capitalista globalizado, o consumidor virou o rei dessa situação. Onde foi parar o cidadão nisso tudo, Adriana? E aí, antes de você conversar, nós vamos exibir um vídeo que nós fizemos sobre o uso da sacolinha plástica, um dos principais ponteiros dessa história. Não sei se a lei é do mercado, é do governo, é do meio ambiente, na verdade. É uma coisa desconfortável no início, né? Cada um não sabe como é que vai levar suas compras, mas com o passar do tempo as coisas com certeza vão melhorar, né? Cada um vai ter a sua forma, né, de fazer compras e ter a sua forma de guardar a mercadoria e levar para casa. Obriga as pessoas a se reeducarem e a gente não tem esse costume de cuidar do meio ambiente, não tem esse costume mesmo. Eu acho legal trazer. Assim, evitar muito lixo nas ruas, coisas assim. Eu conheço o estado da Alemanha e no começo o povo reclama muito, mas vai se adaptar. A sacolinha plástica sempre foi uma coisa muito boa pra gente, né? Boa nesse sentido de praticidade, mas eu acho que está na hora de a gente deixar de ser um pouco egoísta e pensar um pouquinho no meio ambiente. Acho que as pessoas deviam parar de reclamar e tentar se adaptar. Deveríamos ter a consciência de não usar. Melhor cada qual leva a sua. Antigamente se fazia isso e nunca teve problema. Vai fazer um ano que eu tô com esse carrinho. Já levo minha sacola para caber muita coisa, quando é pouquinha coisa, levo na mão mesmo. Se eu vier essa sacola, pega uma caixinha. Uma caixa de papelão. Eu tinha sacolinha e agora eu tenho carrinho. Cada um trazendo sua sacolinha fica mais fácil. E eu acho legal porque eu venho e compro para todo mundo. Procuro deixar na bolsa, mas às vezes acabo esquecendo, né? Então, às vezes, né, eu preciso comprar algumas coisas no mercado e acaba não dando. As pessoas têm que se prevenir e trazer suas sacolas de casa, mas quando é uma emergência, por exemplo, o mercado deveria ter sacola de papelão, que nem antigamente, de cartão, que também são recicláveis. Eles podem pegar esse papelão que ninguém quer e fazer esses sacos para uma emergência que a pessoa não trouxe a sacola, poder levar e não estragar o meio ambiente. Todas as vezes eu venho e compro uma sacola. Só que dessa vez, quantas sacolas que eu devo ter em casa? Eu devo ter umas 5 sacolas já. A gente utiliza, mas tem consciência de que ela é prejudicial ao meio ambiente. A gente já tinha parado de utilizar há algum tempo. E só que a gente acha que os supermercados, em contrapartida, têm que oferecer alguma alternativa para a população, a prefeitura também, para viabilizar a coleta do lixo. O supermercado tem que arcar com o custo de oferecer para o público consumidor dele, já que ele está tendo um lucro imenso, uma sacolinha que seja biodegradável, que não afete tanto o meio ambiente. Eu moro aqui perto, acabei passando, esqueci a sacola, vem cá, tem que carregar numa caixa, eles não têm uma outra embalagem, é um transtorno. Espero que melhore. E se todo mundo ficar reclamando e não fizer alguma coisa para melhorar, o mundo não vai melhorar. Qual o papel, então, do IDEC para superar esse esvaziamento do conceito de cidadania que deu lugar ao consumidor? Olha, para começar, diria que é um papel do IDEC, mas o desafio vai para muito além de uma entidade civil independente como o IDEC, que representa os seus associados e consumidores, mas, de fato, essa discussão sobre consumo e cidadania, até que ponto hoje a gente só vê se falando de consumidor e como você mesma bem disse no início dessa conversa, perde-se um pouco a noção de cidadania. O que é isso? Na visão do IDEC, a questão do direito a acesso a serviços essenciais e a um equilíbrio e a desenvolvimento sustentável, não só acesso a serviços de qualidade, mas que todas as pessoas, independente do seu poder aquisitivo, tenham direito e acesso a um mínimo de condições de estrutura para manter sua qualidade de vida. Isso, para a gente, é cidadania. Então, todo consumidor potencialmente é cidadão.
Que de fato essa cidadania é exercida no cotidiano? Não, a gente tem visto que não. Muitas vezes perde-se essa condição de cidadão. O que é um consumidor cidadão na nossa percepção? É aquele que realmente leva em consideração na hora de consumir que ele está consumindo uma história, que tem todo um processo que envolve trabalhadores, envolve meio ambiente, envolve relações de mercado, até que aquele produto chegue no supermercado e que depois a gente carrega para casa com a sacolinha plástica, né? Ou, agora, não exatamente com a sacolinha plástica, a gente está vivendo justamente esse dilema. Então, exercer na prática essa cidadania é fazer com que o consumidor que pelo menos nas empresas, no discurso empresarial, é o rei da cocada preta, é aquele que está dominando o ambiente, ele é mais ou menos, né? Porque o que a gente percebe, especialmente no Brasil, é que o consumidor ele tem muito pouca informação sobre essa história dos produtos que chegam até ele, e ele, na prática, tem muito poucas condições de fato, praticar o tal do consumo sustentável na sua realidade. Um exemplo que a gente sempre recebe muita reclamação em relação a isso é a questão da reciclagem. Bom, tudo bem, está todo mundo me falando, inclusive o governo me orientando a reciclar, a separar meu lixo em casa, mas como é que eu faço se eu chego na porta da minha casa e não passo o caminhão da prefeitura para fazer a coleta seletiva? E aí, o que vocês respondem a isso? O que a gente responde, e o trabalho do IDEC, e nesse processo aí de fortalecer a cidadania, a gente entende que o consumidor cidadão é aquele que tem noção dos seus direitos, mas que também não foge às suas responsabilidades. Então, esse consumidor individualmente, ele precisa ser sensibilizado. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. Então, a gente tem um trabalho forte de avaliar a prática das empresas, constrangê-las quando nós entendemos que elas não estão atuando de forma responsável e, ao mesmo tempo, incentivar que os governos adotem políticas públicas de real estímulo a esse consumo sustentável. No caso das sacolinhas, para a gente pegar um exemplo, a gente poderia falar do lixo também, mas tudo isso está envolvido na mesma coisa que tem a ver com mudança de hábitos. Exatamente. E nesse quesito, por que sempre o consumidor é que tem que pagar a conta? No caso da sacolinha, não é isso que está acontecendo? Em parte é o que está acontecendo, até por conta da forma como esse processo de substituição das sacolinhas está acontecendo. Você falou uma questão básica aí de mudança de hábitos. De fato, a gente está vivendo um momento de urgência, acho que está todo mundo sentindo na pele, na temperatura do planeta e tudo mais, o quanto essa mudança de hábito ela é necessária para a gente dar conta de um universo limitado de recursos. Então, a questão da sacolinha, a gente fala mesmo, ela mais vulnerável nessa cadeia toda acaba sendo o consumidor. Ele, por exemplo, tem muita gente que tem a noção da importância de mudar o hábito, de levar sua sacolinha, de adotar hábitos mais sustentáveis, mas estão reclamando que não tem uma alternativa, uma contrapartida à altura dos supermercados. Não é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia? Você trocar aquela sacolinha por uma outra de cor diferente, de estilo diferente? Olha, esse é o debate que está colocado nesse momento, né? A APAS aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tomou essa decisão de banir as sacolas plásticas e num período aí de transição, aliás, não houve em princípio esse período de transição, só houve informação, olha, a partir do dia 25 de janeiro as sacolas de plástico estão proibidas, mas a gente vai dar uma alternativa para o consumidor, uma sacolinha oxibiodegradável, um palavrão, ou a sacola de amido de milho, no lugar, mas ela vai ter que pagar. E aí volta o que você falou de que o consumidor paga essa conta. O que a gente apoia, o IDEC tem falado que nós apoiamos a decisão da APAS, ela é muito, muito importante para, de fato, forçar ou acelerar essa mudança de hábito, que é um processo. Por outro lado, não dá para deixar o consumidor na mão de um dia para o outro, né? É preciso oferecer alternativas sustentáveis. Isso apareceu em algumas falas do vídeo que a gente viu no começo dessa conversa, né? E foi muito interessante, porque tem gente que... A maioria dos depoimentos mostra que existe uma disposição do consumidor mudar seu hábito, mas que tem vezes que ele fica um pouco lá na mão, ele esquece, ele não programou a compra dele antes. Então,
é aquela história que a gente está falando. Será que simplesmente cobrar o consumidor e cobrar um preço elevado para essa sacola é mais sustentável? Mais sustentável com aspas, porque é exatamente isso que você falou. Se a gente consumir tanto essa sacola quanto a sacola de plástico, o impacto continuará sendo muito maior do que a capacidade que o ambiente tem de absorver esse impacto. E da mesma forma, como é que o IDEC, como o Instituto de Defesa do Consumidor, está se organizando diante dessa questão do ciclo de vida dos produtos? Ou seja, a gente tem que pensar que o produto não é simplesmente aquele que aparece na prateleira. Ele tem o ciclo de produção e de morte. De que maneira que vocês estão se antecipando a outros embrólios como os da sacolinha? Olha, tenho que, como vocês sabem, e isso tem sido muito dito, foi aprovado ano passado a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse horizonte, o que a gente tem falado, né, é a brincadeira. Não adianta a gente falar da sacolinha se a gente não fala o que tem dentro da sacolinha, que tem tudo a ver com isso que você está falando do ciclo de vida, né? E o que a gente tem, o IDEC participa do grupo de trabalho temático setorial, que tem vários grupos de conversa entre governo e setores produtivos, os fabricantes, de embalagens, de resíduos de medicamentos, de óleos lubrificantes, de lâmpadas, para organizar as tais das logísticas reversas desses setores. Ou seja, a logística que entrega as coisas é aquela que terá que reverter, né? Fazer com que retirar do ambiente as embalagens e dar um destino ambientalmente correto. Então, nesse momento, estão sendo firmados os pactos setoriais. Como é que, na prática, essa logística reversa vai funcionar? Dá um medo. Dá um medo, é um desafio. Existe as empresas, elas estão realmente, o que a gente percebe é um movimento de disposição, assim, eles estavam esperando também por esse marco legal para regrar e para universalizar um pouco esses sistemas. Por outro lado, a gente vê uma resistência muito grande delas assumirem metas de recolhimento. Porque argumentam, especialmente o setor de eletroeletrônicos, argumenta que, olha, eu não posso invadir o direito individual desse consumidor, invadir a sua privacidade e obrigar você a dispensar me devolver esse computador quando ele não estiver mais funcionando para você, para mim, fabricante. Nosso argumento, e a gente tem participado desses diálogos, no sentido de garantir que os consumidores tenham mais acesso à informação e tenham mais acesso e sejam impactados por um programa mais consistente de educação. Eu vou te dizer que me soa estranho. Eu me lembro da época da geladeira da minha avó. Nossa, ela durou tantos anos. Hoje em dia a gente tem a tal da obsolescência programada. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico e voltamos aqui com a Adriana Charu, que é pesquisadora do IDEC. Adriana, a gente estava comentando, eu particularmente cometi uma confissão de que minha avó, tempos atrás, tinha aquela geladeira que durava 20, 30 anos. E hoje em dia a gente vive a era da obsolescência e ainda assim os fabricantes de eletroeletrônicos reclamam um pouco do seu papel nesse sistema. Como é que se dá o seu trabalho na logística reversa na era da obsolescência programada? Olha, de fato a gente vive um desafio gigantesco, né? Que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, de que não basta falar da sacolinha plástica se a gente não fala o que tem dentro dela. Ou então as coisas que não cabem na sacolinha, como uma geladeira da sua avó, que de fato durava tudo isso, e hoje elas estão programadas, elas saem de fábrica, como você disse, com o tempo certo para parar de funcionar. O papel do IDEC e de outras entidades de defesa do consumidor tem sido muito fortemente de pressionar as empresas para que mudem seus modelos de negócio. E, ao mesmo tempo, dialogar muito fortemente com os governos para que estimulem isso concretamente para as empresas, né? Que deem subsídios, que deem estrutura, enfim, que incentivem uma transição para essa tal da economia mais sustentável, de acordo com a nossa necessidade, com o horizonte que a gente está vivendo de limitação de recursos. Então, na prática, como o IDEC está atuando nisso? Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada ano passado, e agora está havendo um processo de regulamentação dessa política. O que quer dizer regulamentação? Para falar em português, que não é de advogado. Por favor. Como é que essa política ela vai se dar, os comos, como é que ela vai impactar a gente na vida real, como ela vai funcionar.
Então, tem vários setores, grandes 5 setores produtivos que estão se organizando a sua tal da logística reversa. Então, tem o pessoal de embalagem, resíduos de medicamentos, de óleos lubrificantes, de lâmpadas, um outro de eletroeletrônicos, que é bastante complicado, e a questão de embalagens em geral. Seja onde for, o IDEC está participando mais constantemente do grupo de trabalho temático de embalagens em geral. Que é, na verdade, o grande problema, né? É o que a gente encontra no supermercado. Então, quando a gente está falando da sacolinha, que é a ponta da ponta desse processo todo, o que a gente acredita que é um papel fundamental que tem que ser exercido é que as empresas elas têm que mudar seus modelos de negócio para não gerar tanto resíduo quanto elas têm gerado hoje em dia. Na embalagem dos seus produtos. Na embalagem. E mesmo tem o processo de fabricação, de torná-lo mais eficiente, mas a forma como eles entregam, como isso chega ao consumidor, tem que chegar de uma forma diferente do que tem chegado. A gente usa sempre como exemplo aquele velho bombonzinho gostoso que tem um avelã dentro, que tem a sainha do bombom, tem um papel de alumínio, tem aquele adesivozinho que fica, ainda numa caixinha de plástico e ainda o papel celofane para embalar tudo isso, né? Então, quando a gente vê, assim, é muita embalagem e chocolate desse tamaninho, né? Sem contar os problemas do conteúdo desse chocolate que tem gordura trans e alimentação altamente processada e obesidade infantil e outras grandes encrencas que a gente enfrenta. Mas a gente está olhando para o lugar errado. Em vez de olhar para as sacolinhas, talvez o que a gente devesse olhar seriam as embalagens dos produtos que estão dentro da sacolinha. Eu diria que nem tudo, não é tudo ao mesmo tempo agora. E mais ainda do que só a embalagem, mas o modelo mesmo de negócios dessas empresas. A gente estava falando do pós-guerra e desse processo, sem querer voltar nessa discussão muito dura e muito longe da nossa realidade, mas que impacta a gente todo dia. Por muito tempo, a lógica de produção dos produtos de fabricação era: a gente tinha uma necessidade, existe a produção e depois o consumo. Agora não. Produz-se a necessidade, né? Gera-se uma necessidade artificial, a produção ela é gerada em função dessa necessidade artificial criada, e daí o consumo, que é mais do que consumo, é o consumismo. A gente aqui não fica advogando essa coisa de um consumo espartano, no momento em que o Brasil está vivendo um boom, em que mais de 30 milhões de pessoas estão ascendendo à classe média, em que o modelo de, por exemplo, ter um veículo foi seu modelo aspiracional da vida toda, que finalmente estão indo aos supermercados podendo consumir uma série de artigos, podendo consumir mais carne, mais iogurte, mais isso e aquilo. Mas, de novo, qual é o nosso papel no sentido de sensibilizar o consumidor e, ao mesmo tempo, constranger e pressionar as empresas e os governos para que ajudem a gente a fazer a nossa parte? É um planeta só, não existe planeta B, como a gente fala, né? Não tem plano B nessa história, só tem plano A. E a gente vai ter que encontrar um jeito mais responsável. Então, o que a gente vê, e o caso da sacolinha plástica ele é muito emblemático. O consumidor, embora a gente tenha tido relatos que nos deixam muito contentes, assim, o consumidor ele está realmente percebendo, ele sacou o seu papel nessa história, ele precisa ser mais ajudado. Se não houver um estímulo mais real, menos marqueteiro, menos greenwashing, menos maquiagem verde, como a gente tem visto em muitas empresas, não adianta comprar um sabão em pó que destine um fundo para preservação, para replantio de árvores. Não que isso não seja importante, mas isso é absolutamente insuficiente para o tamanho da urgência que a gente está vivendo. O nosso diretor faz uma pergunta lá do Skype e diz o seguinte: quando a gente fala nessa questão das mudanças de hábito, a gente pensa, como você mesmo diz, no consumidor isolado, individualmente, mas tem outras alternativas. Tem as cooperativas de compra comunitária, as redes de comércio justo, economia solidária, venda sem intermediação. Como você vê isso? E o Zé Maurício vai a longe. Isso está no horizonte de ação de organizações como o IDEC? Muito obrigada pelas suas perguntas. De fato, isso é fundamental. Não adianta a gente ficar só na crítica se a gente não constrói as alternativas. Sem dúvida, o IDEC já está nesse diálogo de fortalecer comercialização solidária e economia. Vou dar um exemplo mais concreto. Nesse momento mesmo, a gente tem um projeto apoiado por outras organizações também, de aproximação entre produtores agroecológicos, né, produtores de alimentos orgânicos, produtores familiares e consumidores. Então, quando ele estava falando dessas cooperativas de consumo,
A gente está nesse desafio, a gente acabou, inclusive fizemos uma pesquisa que saiu na revista do IDEC de fevereiro, e está disponível no site, para quem quiser dar uma olhada, em que a gente faz um mapeamento de feiras orgânicas no Brasil todo. Porque uma das coisas que muita gente reclama, ser consumidor sustentável é muito caro. Muito caro. Muito caro depende. A gente fez uma pesquisa, por exemplo, comparando preços de produtos orgânicos comercializados em supermercados, em feiras de orgânicos e de entrega diretamente do produtor. Não é mais 1/3 mais caro? Olha, supermercado a gente encontrou variações de até 460% mais caros no supermercado do que na feira. Ou seja, além do que uma senhora no depoimento do começo desse nosso conversa aqui, falou, olha, é só tirar o carrinho, tirar a poeira do carrinho, ou comprar esses carrinhos novos aí que estão em ordem, e esse já está aqui comigo há um tempão. Uma menina e a senhora falando do hábito que ela perpetuou. O que isso tem a ver com essas cooperativas e aproximação? O Zé falou de eliminação de intermediários. Isso é fundamental. O que a gente percebe é assim, os produtos sustentáveis, realmente sustentáveis, eles ficam menos sustentáveis quando tem tantos intermediários. Todos perdem. O consumidor perde o contato direto de confiança com o produtor, de saber de onde vem aquilo que ele está consumindo. E, por outro lado, esse trabalhador acaba sendo muito mais explorado. A margem, a remuneração justa pelo trabalho que ele está fazendo, não só como produtor de alimentos, mas de cuidar do ecossistema, porque produzir sem agrotóxicos, sem transgênicos, fazer rodiziamento de culturas, isso de fato ajuda aquela terra a se manter fértil e a ajudar a equilibrar esse Mas ecossistema. você está dizendo que a feira de orgânicos é mais em conta do que os supermercados sem intermediações. Comprar em feira é mais sustentável. Então, isso é algo que o consumidor concretamente pode fazer. O que a gente tem visto e a gente tem procurado estimular? Que consumidores se organizem, seja no escritório, numa escola, formem os seus grupos de consumidor responsável. Hoje qualquer um pode fazer, porque você formando grupos, você consegue fazer compra diretamente desses produtores, tem esses sistemas de entrega em domicílio, e você forma grupos e compra diretamente do produtor. Essa coisa de preferir produtos da época em oposição a produtos que vêm de muito longe, procurar, por exemplo, essa questão de economia solidária, ao invés de, quando as meninas, especialmente no seu ímpeto de manter o guarda-roupa e o estilo, por que não fazer bazares de troca? Então, existe muita gente que está fazendo isso, a gente, inclusive, na nossa organização, temos feito esses bazares de troca. Nós aqui também. Ah, que bacana. Mas existe, assim, um trabalho muito forte mesmo também de fortalecer, de sensibilizar o consumidor para essas alternativas e, ao mesmo tempo, mandar cartas para o governo para estimular políticas de aquisição de alimentos. O governo é um poderoso comprador de alimentos, de assegurar, por exemplo, a alimentação saudável nas escolas. Estou dando esse exemplo de alimentação, que é um problemão aí para a gente, é um desafio. Então, essas relações todas, elas acabam estimulando um consumo mais adequado, mais equilibrado com aquilo que o ambiente é capaz de nos devolver. Fora a redução da pegada de carbono, das emissões de carbono, a gente tem aqui mais uma outra questão do nosso diretor, que é quando você reduz essa demanda por transporte de um lugar a outro, o que acontece quando você tem um comércio local? Ele fica mais em conta? O que acontece quando quem vende e quem compra se conhece? Esses circuitos curtos de produção e consumo, eles são fundamentais exatamente para estimular o comércio e produção local. O que tem se falado cada vez mais é que as soluções, elas são locais, As soluções dos problemas globais, elas de fato são locais. E isso não implica só a questão de economia de emissão de carbono pelo transporte mais curto ou a ausência desse transporte. E não só também acesso a alimentos mais frescos, mas tem todo um processo de fortalecimento, de protagonismo desses produtores, dessa coisa de você cuidar do espaço onde você está e fazer com que as relações de confiança elas se estabeleçam mesmo na prática. Isso aqui é economia verde, na tua opinião? Olha, esse é um termo bastante controverso nesse momento. Não sei se é exatamente isso, a economia verde.
o que existe um posicionamento, existem muitas questões em debate com relação a esse termo. A posição do IDEC em relação a isso é de que é um termo que já foi bastante apropriado e sequestrado pelas empresas, e não só das empresas, mas dos governos também, numa estratégia mais de embalar o jeito tradicional de fazer negócios, que é totalmente insustentável, e dar aquela maquiagem, aquela roupagem verde, né? A gente não sabe se o termo é uma nova economia ou uma economia mais sustentável. O que é fato, assim, esse exemplo que a gente estava dando agora, sem dúvida, são as alternativas, são as práticas que já estão acontecendo e que mostram o potencial que tem, de fato, de atender e de reverter a lógica. Mas quando se usa o termo economia verde, que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que as empresas estão utilizando, a visão que eles têm dessa economia verde, eles usam esse termo porque é um termo muito fácil e tal, não é exatamente a visão que nós partilhamos, né? Então, a sociedade civil tem até a Cúpula dos Povos, o Comitê Facilitador da Sociedade Civil para Rio+20. A gente vai ter uma conferência em junho, vocês já devem estar tratando sobre isso aí. Desculpa. E o que a gente está discutindo, esse é um dos pontos fundamentais que vão ser negociados lá nas Nações Unidas em junho. Então, né? é importante a gente contar que a Adriana representa o Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor no Comitê Facilitador da Sociedade Civil para Rio+20. O que está em pauta lá? Olha, esse comitê facilitador, ele está responsável, ele congrega muitos fóruns, muitas redes, coletivos, né, não só nacionais como também internacionais, e estamos construindo juntos esse processo chamado Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental. Qual é a ideia? A ideia justamente é construir a narrativa, a nossa versão, a versão da história pelo lado da sociedade civil, que é assim... A gente tem o desafio de não mercantilizar os bens comuns, de assegurar direitos e responsabilidades, mas combater fortemente essa noção de economia verde que está aparecendo nos documentos oficiais. Saiu agora há pouco, em janeiro, o primeiro rascunho do que vai ser o texto da declaração final, que é o futuro que queremos. E certamente não é o futuro que queremos, aquilo que está expresso naquele documento não é o futuro que nós queremos. Já existe um site no ar chamado cúpuladospovos.org.br, em que já existe a nosso chamado global, uma carta de princípios, nós diríamos assim, com que esse grupo, esse coletivo está colocando de qual é a nossa visão. E um dos pontos fundamentais é essa questão do perigo das falsas soluções. Desculpa, gente. Entre a Cúpula dos Povos e aquilo que a ONU propõe, o primeiro ponto seria a mercantilização. Olha, a gente não... Existem vários pontos, existem 4 eixos e vocês me perdoem, internautas, não sei exatamente qual é a ordem, mas os 2 grandes pontos da conferência são a questão de economia verde e a questão de governança, da sustentabilidade. Na nossa percepção, o conceito de economia verde que está sendo colocado pelas Nações Unidas, ele é absolutamente insuficiente, diria mais do que isso, equivocado na visão da Cúpula dos Povos, e nós estamos aí, quando a gente fala não mercantilização dos bens comuns, é porque o conceito que eles têm usado sobre economia verde soa muito mais como uma nova estratégia de discurso para manter o tal do business as usual, como se fala, né? Mais do mesmo, mas com uma roupinha verde. Então, essa é a primeira ideia que nós estamos combatendo no processo oficial que está sendo negociado entre vários países. A segunda questão de governança é um pouco, assim, essa não é uma conferência que trata de questão de meio ambiente, ela trata de desenvolvimento sustentável. E essa discussão é super comprida, ela vai dar, espero que muitos capítulos e que eu venha e outras pessoas da Cúpula dos Povos possam vir aqui compartilhar essas ideias com vocês. Mas, falando de uma forma mais geral, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que falar de relações de poder, a gente tem que falar de mecanismos, como é que a gente faz para visibilizar essas alternativas, como as que o diretor estava apontando, de economia solidária, de agroecologia, de produção de alimentos de base familiar, né? Apostar que a agricultura familiar, ela realmente é uma resposta muito mais concreta do que essas falsas soluções de tecnologia e de agrobusiness, que se vale de
muito uso de agrotóxicos e que aliena completamente os produtores locais. Essa questão de grandes corporações e poucas corporações dominando o comércio internacional. Então, isso tudo não nos faz bem. Isso não é o futuro que nós queremos. O futuro que a gente quer é aquele que assegura a qualidade de vida, é aquele que utiliza como métrica de desenvolvimento não só o PIB, né, o Produto Interno Bruto, não é essa economia de crise que acaba beneficiando a tão poucos. Então, fora a desigualdade social. Fora a desigualdade, que é outra questão fundamental. Que a gente entende que está sendo muito menos discutida ou com a profundidade necessária. Mas, como eu disse, a cúpula é um processo, né? Existe muitas visões, muitos grupos. Certamente, isso que eu estou trazendo aqui é uma visão compartilhada desse grupo todo, né? Algo que o IDEC, participando desse processo como fórum, a gente assinou essa carta de princípios, né? A gente concorda com ela e estamos lutando para sair às ruas e para utilizar o aterro do Flamengo, para conversar com as pessoas e mostrar que a tal da economia verde ou o desenvolvimento sustentável que a gente acredita não tem nada a ver com o que está sendo negociado no processo oficial. Então conta pra gente, para aquela sua câmera ali, o que você espera da Rio+20? Olha, a primeira coisa que nós esperamos da Rio+20, ou que eu espero da Rio+20, é que seja um grande momento de encontro, em que as pessoas do mundo todo possam se encontrar e mandar um recado muito claro para as empresas e para os governos para dizer que o futuro que a gente quer acontece com práticas como a de agroecologia, como da economia solidária e tantas outras práticas que a gente tem discutido por lá. Ela não passa pelas soluções que estão sendo criadas, né? É um momento de celebração, é um momento da gente se unir vozes e realmente mandar nosso recado para fazer com que a gente consiga viver numa situação mais bioagradável do que a gente tem vivido aqui, porque não está fácil, né? Tá certo. Fora o calor aqui das instalações. Não é o aquecimento global, mas a gente te agradece profundamente, Adriana Charu, pesquisadora do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e representante no Fórum de Sociedade Civil lá na Rio+20. Obrigada a todos pela audiência, obrigada a você e até a próxima.